Fala pessoal, vem comigo nessa atualização do Bitcoin em cenário macroeconômico, depois da intensificação da queda do BTC, ao perder o ponto gatilho, que eu deixei destacado para vocês na última análise, essa região dos US$ 56.500, que eu mencionei que era esperado ao rompimento desse nível, uma queda do Bitcoin direto para 53.380. E foi lá que o Bitcoin buscou, veja só, atingindo a mínima dos 53.485. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Pessoal, é o seguinte, cenário de correção, conforme o esperado, né? Enquanto o preço não conseguisse romper as regiões de resistências destacadas com as linhas vermelhas no gráfico, Bitcoin perdeu esse apoio, que era basicamente aqui o apoio desse ano, né? Ele tinha rompido essa região dos 56 mil dólares lá em fevereiro e depois testou esse nível no 1º de maio, protegeu, foi lá em cima e agora furou esse nível de suporte importante. Lembrando que esse ponto também era uma zona de retração de Fibonacci, o nível de 382. E o segundo nível, que é 0,5, é justamente essa região dos 53.300 dólares. Então, de antemão, já quero descartar. Ainda há possibilidade de um teste do Bitcoin em 0,618. Então, atenção, gerencie os seus riscos. Por quê? 0,68 está na faixa dos 49.500 dólares. Essa linha destacada no gráfico em branco, a última linha branca, né? Então, quer dizer, o Bitcoin agora pode iniciar uma recuperação, mas enquanto o preço não romper as resistências que eu vou atualizar na edição de hoje, ainda podemos ver esse cenário de aversão a risco, ok? Cenário de aversão a risco causado pelo governo alemão, que vem despejando seus bitcoins na corretora, mas isso de certa forma já foi remediado. O que eu quero alertar é que o pior já passou, a maior parte daquela já aconteceu, ok? Agora tá todo mundo falando sobre Bitcoin 42, 45k, mas calma lá, que eu vou te mostrar que o pior cenário já passou, ok? E por que o pior cenário já passou? Uma, que o parlamento alemão mandou um comunicado pedindo para encerrar essas vendas, né, nas corretoras e fazer isso via OTC. Uma verdadeira burrice, não é mesmo? Afinal, quem vende tantos bitcoins a mercado, né, pessoal? E alguns players grandes do mercado, como o Justin Sun, criador da TRX, se ofereceu para comprar 2,3 bilhões de dólares em bitcoins direto do governo alemão para absorver essa pressão vendedora. Então, estão corrigindo, né, essas vendas a mercado e com isso a gente não deve ter a intensificação desse cenário negativo. Além disso, hoje saiu o payroll, galera, que é o seguinte, ó, relatório de empregos privados, ele veio levemente acima da expectativa, né? Que ele era esperado 191, veio 206. Só que isso é um contexto muito leve acima da expectativa. E o que o mercado está olhando, né? Para o seguinte, ó, ganho médio por hora, em linha com a expectativa. Salário médio por hora, em linha com a expectativa. Médias de horas trabalhadas, em linha com a expectativa. Daí a gente tem aqui também, ó, a taxa de desemprego. E a taxa de desemprego subiu, mesmo com o relatório de empregos, né, criando novos empregos. Então, quer dizer, tem realmente emprego, só que tem novas vagas de emprego, ofertas de empregos, conforme nós vimos lá também do JOLTS, só que o desemprego está aumentando, né? Então é uma relação saudável e isso serve como um catalisador positivo para o Bitcoin, nesse caso, para o mercado como um todo, bolsas e tudo mais. Observe que o Bitcoin está iniciando uma recuperação após a divulgação desse payroll, ok? Então o que a gente pode esperar? Obviamente, esse nível que antes era ponto gatilho para a gente, agora é a principal resistência do curto prazo, e o Bitcoin tem ali, ó, os principais desafios a serem superados agora são 56.500 dólares, posteriormente 58.100 dólares, tá? O Bitcoin precisa voltar acima desse patamar para um contexto mais positivo. Se isso não acontecer, aí a gente deve ver a continuação dessa queda, com o preço podendo fazer isso daqui, ó. Ele faz um respiro nessas duas linhas e depois continua caindo, faz o pivô de baixo e vai lá nos 49.500 dólares. O cenário positivo, galera, seria ainda hoje o Bitcoin romper isso daqui, depois fechar a semana acima desses 58.100 dólares. Por quê? Quando a gente, se isso se concretizar, né, e a gente olhar para o gráfico semanal, nós vamos ver
que nós teremos aqui, ó, nesse caso, uma recuperação do Bitcoin acima do ponto apoio de 382. Então, quer dizer, ele foi em 0,5 e depois voltou acima de 382, com uma formação de pavio, representando basicamente metade do corpo real da semana. Então, quer dizer que a gente teria depois uma semana de recuperação lá em cima, na média de 21 períodos, posteriormente até acima dessa região. Então, ainda há chances para o Bitcoin sanar essa queda e não intensificar a sua correção rumo a 49 mil dólares. E para isso, ele precisa romper essas duas primeiras regiões de resistência, a segunda região, que inclusive é a média de 200 dias. Então, o preço estaria voltando acima da média de 200 dias, o que traz também um contexto positivo com isso se concretizando. Então, muita atenção aí, que agora, na minha visão técnica, é esperado um alívio dessa pressão vendedora, mas para que isso se concretize, tenha uma maior probabilidade, é necessário que o preço consiga romper primeiro 58.500 dólares, aí nós vamos olhar para o rompimento do nível dos 58.100. E a realidade é, conforme eu venho alertando a semana toda, enquanto isso não se concretizar, qualquer movimentação de alta é apenas um respiro para mais quedas. Então, gerencie os seus riscos. E galera, é o seguinte, quero te convidar para ir lá no meu Instagram. Lá eu estou fazendo conteúdos em textos, né, nos stories, conteúdos também em Reels, além do que eu entrego para vocês aqui no YouTube. Abro enquetes, dá para a gente trocar uma ideia ali no direct, podem me mandar mensagem. Então, estou te convidando a ir lá no meu Instagram e me seguir, @BrunoCrypto. Lá eu estou entregando conteúdo a mais do que eu faço aqui no YouTube, beleza? E olha só, a gente tem, então, esse cenário onde a Ethereum foi lá didaticamente nos 2.800 dólares. Quem aí conseguiu comprar Ethereum abaixo dos 3 mil dólares? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Então, a Ethereum veio nessa zona de retração de Fibonacci e tende também a iniciar uma recuperação. Quando a gente olha para o gráfico intradiário de Ethereum, veja só, aliás, coloquei no 3 horas, né? Vamos olhar o 4 horas. Observe que a Ethereum também já consolida um fundo aqui, rompeu a máxima do candle anterior, leve recuperação para Ethereum agora, que tende a buscar as regiões de resistência, que eu vou ajustar para vocês. Primeiro nível, 3 mil dólares, rompendo 3 mil dólares, 3.100 seu objetivo, posteriormente lá em cima, perto da média de 100 no gráfico intradiário, perto da LTB, perfeito? Então podemos vislumbrar uma recuperação do Bitcoin até o final da semana, até o domingo, fechamento semanal. Inclusive no domingo farei uma atualização de mercado exclusiva para vocês, ok? E convido vocês a ir lá para o meu Instagram e também para o meu grupo gratuito no Telegram, Panorama Bruno Cripto. De olho nessa recuperação que pode dar boas oportunidades, mas estejam prontos para que essa movimentação de alta seja um respiro para a continuação do movimento de baixa. Qualquer dúvida, só comentar aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu e até a próxima. Ótima sexta-feira a todos.